Dell G15 na configuração mais completa com processador AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060. E aí, será que ele é bom mesmo? Será que vale a pena? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, é sobre isso que eu vou deixar você mais informado aqui no canal TT Tech. Aqui você tem informação com imparcialidade, por isso se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, no sininho, é muito importante você marcar lá em todas para colaborar aqui com o meu trabalho. Agora chega de papo, chega de conversa, vem comigo que eu vou falar tudo sobre essa versão mais top aí do Dell G15. Vem! Inicialmente, um ponto muito positivo dessa máquina, claro, não poderia ser outra, a configuração. Ele traz um processador muito potente, esse AMD Ryzen 7 5800H, ele tem 8 núcleos de processamento, 8 núcleos reais, são 16 núcleos virtuais, então é um processador suficiente para você que quer jogar, suficiente para você que vai editar vídeos, edita folgado aqui vídeos em 4K, inclusive vídeos da minha câmera aqui profissional que consegue gravar em 4K a 10 bits e com qualidade de até 400 megabits por segundo, ou seja, muita informação no arquivo, mas eu editei lisinho ali no meu Dell G15 graças a esse conjunto de processador muito potente com a GeForce RTX 3060. Com ela, você vai rodar os seus games tranquilamente, no máximo em Full HD. Foi essa minha experiência que eu tive aqui ao executar jogos como Fórmula 1 2021, FIFA 2022, BF 2042. Então tudo isso rodou lisinho, sem lags, sem gasgos, sem travamentos, sem problemas de temperaturas. Então basicamente, performance, ele entrega tudo que promete e você não vai se arrepender de ter uma máquina como essa, porque ela é muito forte. E claro, devido a esse hardware muito potente, muita gente se preocupa com temperaturas. Thalisson, como é que ele se comporta? É frio? Não. É um notebook que, se você exigir em jogos, você vai perceber que a carcaça dele esquenta, você vai ver lá o processador batendo 90 graus ou até às vezes um pouco mais. É preocupante? Também não. Notebook é planejado, é projetado para isso, é diferente de desktop, tá legal? Então não fique assustado se você estiver jogando, vê lá 90 e poucos graus, isso é normal. Eu tive picos sim, de pouco mais de 90 graus em alguns jogos, porém aqueles que não são tão pesados, ele fica até abaixo dos 80 graus, o que é um ponto muito positivo. Eu tenho aqui o Alienware M15, que com o processador Intel Core i7, realmente não tem para onde, ele bate os 100 graus sempre em jogos mais exigentes. Aqui no Ryzen 7 eu ainda não cheguei a bater os 100 graus executando os mesmos jogos que eu executei lá no Intel Core i7, por exemplo. Então esse processador Ryzen 7 tem realmente um conjunto térmico aí bacana. É claro que você deve usar uma base refrigerada, você vai investir muito no seu notebook, tem que comprar uma base refrigerada para ele, para deixar ele trabalhando mais frinho, mais lisinho. Isso é fundamental e indispensável. Se a gente analisar também outro ponto aqui dessa versão é a bateria. Você tem uma maior capacidade nessa versão com Ryzen 7 ou a versão também com Core i7 aliado à RTX 3060. Mas por experiência própria, como o M15 possui o i7 e a RTX só que a 3070 e a mesma capacidade de bateria, aqui eu consegui uma autonomia muito melhor. É uma diferença muito grande. Eu tive aqui momentos em que o Windows me deu 14 horas de autonomia de bateria. Teve momentos que eu comecei a executar vídeos em que ele me mostrou que tinha 8 horas de autonomia. É realmente sensacional. Ou seja, se você ativar o modo de economia de energia, que é o que eu recomendo, usou a bateria, já ativa lá o economia de energia, você não vai ter um notebook lento, pelo contrário, ele vai continuar muito rápido para as tarefas corriqueiras, ou seja, navegar na internet, assistir seus vídeos, ler seus PDFs. Não use o notebook na bateria para você jogar, não use o notebook na bateria para você editar vídeo ou qualquer outra tarefa pesada. Apenas se for uma situação de emergência, você deve fazer isso. Se não, sempre use ele plugado na tomada. A sua bateria agradece e também a performance dele vai ser maior, claro, quando você está conectado na tomada. A bateria, eu realmente fiquei muito surpreso e muito satisfeito com essa versão com o Ryzen 7 e a RTX 3060, que traz uma autonomia aí entre 6 a 8 horas para as tarefas corriqueiras, bem mais do que as 3 a 4 horas do meu Dell M15.
E a tela aqui desse notebook é muito bacana, não é incrível? É um painel de 15.6 polegadas com taxa de atualização em 165 Hz e brilho em até 300 nits. Realmente é superior ao painel do Dell G15 que eu testei com o Ryzen 5, bem melhor. Só que não é incrível, para quem vai editar foto e vídeo diretamente nessa tela, não dá, tá? A precisão de cores não é adequada, não é o ideal. Eu percebi que ele puxa um tom mais pro amarelado, meio que avermelhado, e para esse público mais profissional, você não pode abrir mão de ter um monitor aí para você editar suas fotos, editar os seus vídeos. Mas para consumir mídia, para jogar, para você navegar, ótimo painel, o brilho mais que suficiente para você ver muito bem aí. Eu gostei desses aspectos. E seguindo essa análise, faço tanto comparativo que às vezes até eu confundo. O teclado dele, muita gente reclama, porque o teclado dele não é padrão ABNT, realmente não tem C cedilha, não tem aquela acentuação mais fácil, porém, com algumas horas de uso você se acostuma, ou talvez alguns dias, dependendo da sua prática, você acostuma, porque é possível também nesse teclado padrão internacional você fazer a C cedilha e toda a acentuação que a gente usa aqui no português brasileiro. Mas de fato, a Dell deveria ter trazido aí um teclado ABNT2, afinal de contas é o queridinho dos brasileiros, é o que a maioria usa, e isso é um ponto que joga contra. Muita gente deixa de comprar essa máquina por conta disso. E ainda sobre o teclado, ele é RGB de 4 zonas, então você pode configurar até 4 cores aqui rodando, você deixa o seu carnaval no Dell G15, fica bem bacana, fica bem bonito, dá um charme a mais a essa máquina. Um ponto negativo e até aceitável do Dell G15 está relacionado à sua construção. A gente sabe que o chassi é o mesmo, independente da versão que você comprar. Se você comprar aquela versão inicial de R$5.000, ou se você comprar essa versão que às vezes chega até a custar R$10.000. Então, o acabamento dele é fraquinho, você tem uma construção totalmente em plástico que com uma leve pressãozinha ele dá aquele afundamento. Dá para notar muito óbvio isso, que o G15 foca aí em menor custo, ao contrário do M15 que tem uma construção mais premium. Você pegando os dois na mão você já percebe, tanto é que o Alienware custa aí cerca de R$4.000 a mais, então é justificável o Dell G15 não ter aquela construção tão premium, tão legal, mas não compromete. Poderia ser melhor? Poderia, mas não compromete. E agora, Thalisson, conta pra mim se vale a pena ou não comprar o Dell G15 nessa versão com o Ryzen 7 e a RTX 3060. Bem, basicamente ele está custando agora cerca de R$9.400, mas é uma máquina que vira e mexe, tá por R$8.000 ou até menos. Eu já vi promoções dele por R$7.200, eu já publiquei promoções dele aí no nosso grupo de descontos no WhatsApp e o Telegram, nessa faixa aí a partir dos R$7.200. Se você não faz parte, o convite para você entrar no WhatsApp e o Telegram tá na descrição, é de graça, não paga nada, e você recebe essas promoções aí diretamente no seu smartphone. Então basicamente o custo-benefício dele entre 7 e 8 mil é imbatível. Nenhum outro notebook no Brasil vai oferecer essa performance, vai oferecer esse desempenho bruto muito diferenciado nessa faixa. A gente tem outros concorrentes como o Lenovo Legion 5i, mas que possui hardware bem inferior. Tem algumas coisas melhores? Tem. Sistema térmico, tem a questão da construção, mas poder de processamento, processador, GPU, fica muito aquém, pelo menos a versão passada com os 7 décima geração e a RTX 2060. Tem os modelos da Acer também, mas ainda não estão aí atualizados como esse Dell G15. Portanto, se você pensa em comprar um notebook focado aí em maior desempenho e está com orçamento entre 7 a 8 mil, é realmente a melhor compra do segmento atualmente. Eu curti demais, eu fiquei satisfeito, assim como a versão com Ryzen 5, essa acaba agradando ainda mais. Se você pode pagar a diferença, vai logo nesse modelo, porque você tem um ganho de performance tanto em processamento, tanto em GPU muito grande, você tem tela melhor, você tem bateria com maior capacidade. Então só isso aí, e o dobro de memória RAM, só isso aí vale a pena você pagar esses R$1.500 a R$2.000 de diferença que separa a versão Ryzen 5 para o Ryzen 7. E aí, você que tem um Dell G15, conta pra mim o que é que você tá achando, se você gostou, se você curtiu,
ou não. Eu aprovei as duas versões que eu tive, tanto com Ryzen 5 como agora essa versão com Ryzen 7. Eu recomendo, vale a pena você comprar essa faixa aí entre 7 a 8 mil reais. Se você não tem tanta pressa, espera que tem promoções vindo aí, é só você fazer parte do nosso grupo de descontos e receber diretamente no seu smartphone. Eu sou Thaleson Teixeira, espero que essa minha análise tenha tirado suas dúvidas e tenha te ajudado a saber mais informações sobre o Dell G15. Quer saber mais alguma coisa? Deixe o seu comentário. É muito importante você participar aqui e se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa as notificações lá no sininho. É muito importante você marcar todas. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.